Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos. Tempo chuvoso, mas isso não impede de estarmos aqui para trocarmos, né, algumas ideias, algumas visões a respeito de um tema extremamente importante, principalmente quem quer se reposicionar no mercado de trabalho. Antecipadamente, eu quero agradecer piamente a presença de vocês. Estar aqui já se configura um esforço grande, né, de querer buscar algo mais. O CRA oferece a oportunidade, vocês entendem a causa e estão aqui hoje participando desse evento, né, que objetiva esse intercâmbio, essa troca de um tema que, como eu falei, é um tema cada vez mais pulsante no mercado, né? Quando você olha para um mercado de trabalho com quase 13 milhões de desempregados, né, uma economia letárgica, um país um tanto quanto paralisado por N fatores que estão acontecendo nas adjacências e que a gente sabe que isso influencia o potencial econômico do país, né, e isso acaba refletindo negativamente no mercado de trabalho. Você, dentro desse contexto de escassez de oportunidade, o mercado de trabalho combalido, um país com grande desordem institucional, não sabemos ainda o que vai acontecer, eu preciso me posicionar no mercado, né? E o momento-chave é a chamada entrevista. A gente sabe que todo processo seletivo ele passa por verificações curriculares, verificações de referências, testes de grafologia, enfim, dinâmica de grupo, mas o que realmente é peremptório, o que é decisivo realmente é a entrevista, né? O face-to-face, onde você vai precisar se mostrar. E dentro desse contexto, onde você tem poucas oportunidades, e as poucas oportunidades que surgem são oportunidades prostituídas, né? Com uma remuneração que beira o contorno vexatório, né? Você precisa cada vez mais se esmerar, porque está difícil gerar entrevista. Se está difícil, a oportunidade que surge é para fazer a diferença. Concorda ou não com essa afirmativa? Não dá para ficar brincando com o mercado, tá difícil. No outro dia saiu um dado da Hay Group a respeito do comportamento do mercado de trabalho. Outrora, você conseguiria se reposicionar em média, entre 3 e 6 meses. Tendo em vista essa economia claudicante onde nós estamos inseridos, né? Economia do Brasil, esse tempo já se estendeu, já se prolongou para de 1 ano a 1 ano e meio. Agora, tu imagina o seguinte, você ficar 1 ano e meio sem gerar receita, né? E o mercado de trabalho, com seu requinte de crueldade, ele te coloca à margem, né? Ele vai começar a entender o seguinte, poxa, por que você não conseguiu se recolocar? Qual a tua dificuldade de se reposicionar? Ele não entende que o desemprego, ele se ramifica de 2 formas. Ele é o desemprego estrutural, ou seja, você pode ser substituído por máquinas, por novas tecnologias, e a tua atividade ficar em desuso, né, ficar obsoleta, deixar de existir, ou o próprio desemprego de cunho conjuntural, né, ou seja, toda essa turbulência econômica e política impactando frontalmente na qualidade das oportunidades que surgem no mercado de trabalho. Então, nós, como profissionais, precisamos estar atentos, né? Atentos, cuidadosos, né? Fazendo uma efetiva gestão da carreira, né? Desenvolvendo rede de relacionamento, fortalecendo cada vez mais. Para quê? Para que quando a oportunidade surgir, eu consiga, de fato, estufar a rede, fazer gol mesmo, né? Conquistar. Eu não posso ser mais um no meio da massa. Eu preciso ter aquele diferencial que seja percebido pelo meu entrevistador. Por exemplo, segundo uma pesquisa que foi feita pela Cato há pouco tempo, eles apontaram alguns executivos quais são os fatores mais importantes na hora de se contratar alguém, né? Por exemplo, as competências comportamentais, não técnicas. Ah, Sam, você está dizendo que a competência técnica não é importante? Não, não é isso, né? É uma grande ação concomitante. Você precisa ser referência na sua área de atuação, você precisa ter diferenciais para você não ser mais um no meio da massa, porém é o teu comportamento que vai ser decisivo no momento do entrevistador olhar entre você e outros candidatos, dele optar por você. E quando eu digo competência comportamental, eu estou falando de energia, foco, disciplina, determinação, vontade de fazer acontecer, capacidade de execução, ou seja, é um mix de competências comportamentais
que hoje o mercado valoriza muito. Estava ouvindo uma entrevista do Roberto Justus, ele falava o seguinte, cara, o técnico, por mais brilhante que o profissional seja, se ele não tiver caráter, se ele não tiver uma boa capacidade relacional, isso para mim não importa muito, né? O técnico, eu trago ele para cá, lapido, ele vai ser um excelente profissional, porque eu vou dar toda a condição, todo o aparato para que ele possa desenvolver. Agora, comportamento, caráter, né? Aquele brilho nos olhos, aquela vontade de fazer acontecer, de não se deixar levar, né, pela toada do comodismo, aí é outra conversa que ganha uma outra conotação. Então, assim, a competência comportamental hoje ela tem prevalência no mercado de trabalho nas decisões que são tomadas dentro dos processos seletivos. O seu próprio desempenho nas dinâmicas e entrevista, poxa, está tão difícil gerar uma entrevista. Quando gera, você precisa sobressair. Você precisa realçar essas competências. Concorda ou não? Sim, na verdade, surgiu aquilo ali, é um momento chave, a hora da verdade. Eu preciso realmente fazer valer, né, essa oportunidade para que eu possa abraçá-la. Então, assim, numa dinâmica de grupo, você precisa adotar o marketing pessoal para poder se vender e se vender bem, né? Você tem uma vaga com inúmeros players, inúmeros concorrentes disputando com você uma única posição. Se você se mantém tímido, introspectivo, né? Sem atitude, sem iniciativa, sem a chamada vontade de fazer acontecer e mostrar que você era o melhor para aquela posição, você vai ficar obscurecido, você vai ficar latente, né? E tudo que hoje você não pode, dentro de um processo seletivo, é ficar na mesmice, ficar na obscuridade, né? Ou seja, não se evidenciar, não se notabilizar aos olhos de quem está te avaliando. Então, assim, o desempenho nas dinâmicas, né, que vai te levar para uma entrevista individual é determinante para você poder caminhar a passos largos rumo ao lograr êxito dessa tua empreitada, né? A própria formação acadêmica, quando os empresários falam assim, ó, a formação acadêmica é importante para nós, né? É fator decisivo na hora de contratar. Ele está querendo dizer para você o seguinte, nunca pare de estudar, concorda ou não? Né? Nunca pare de estudar, né? Essa sede, né, essa vontade ininterrupta, incessante pela busca do conhecimento é que vai te deixar e vai te fazer um profissional melhor, né? Não basta você ter uma educação de base conquistada em casa, você precisa transformar isso numa educação densa que é fornecida, que é proporcionada pelos bancos escolares, né? E são inúmeros benefícios que você ganha, todo um aparato teórico, né, daquilo que é ministrado em sala de aula pelos professores, e você aprende também com o corpo discente. Não estou falando docente, docentes são os professores. Discentes são as pessoas que vão fazer parte da mesma turma que você. Então, assim, essa dinâmica, esse desejo continuado, né? Esse desejo progressista, né? De querer evoluir, de entender que você hoje é uma pessoa com um nível de intelectualidade, mas para mercado e no mercado com o maior nível de exigência possível, né? Caminhando a passos largos para poder cada vez mais te cobrar, né? Intensificar o nível de serviço que ele vai exigir de você, você não pode prescindir da formação acadêmica. Ou seja, fez a graduação hoje é como se fosse o ensino médio do passado, né? Ou seja, é básico, todo mundo tem, todo mundo precisa ter, mas isso não caracteriza diferencial competitivo. A partir de uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou seja, você ter todo um portfólio de competências que te dê esse lastro, que te dê essa garantia e que consiga te notabilizar no mercado. Mais uma vez, você não pode se transformar como mais um no meio da massa. É o chamado profissional commodity, né? Todo mundo faz o que você faz. Não. O que você tem de diferente e que chama a atenção do mercado? É pela via da formação, né? Uma formação densa, uma formação sólida, que vai começar a te proporcionar isso. A forma de se vestir é importante. Você é um produto, você se vende. Então a maneira como você não apenas se comporta, mas a maneira como você se apresenta diz muito sobre você. Concorda ou não com essa afirmativa, né? Eu preciso respeitar o ambiente para o qual eu estou postulando uma posição, né? Por exemplo, eu vou numa entrevista com camisa do Flamengo, começa duas vezes errado, não é verdade? Primeiro que vai informal demais, e segundo vai colocar, assim, é melhor deixar para lá. Mas é nesse aspecto que eu estou querendo dizer. O que os especialistas falam? Quando surgiu a oportunidade de uma entrevista, se você não conseguiu pegar o dress code, né, o código de vestimenta daquela instituição, daquela cultura que permeia a organização, você precisa pecar pela formalidade, né? Ou seja, vai um pouco mais formal, vai um pouco respeitando de fato
a posição para a qual você está disputando, entendeu? Poxa, veio formal demais. Não tem problema. Pior vai ser, mais pejorativo vai ser se você negligenciar esse aspecto da tua vestimenta, da tua indumentária. Isso vai acabar testemunhando contra você. O entrevistador ele não vai dizer para você, nossa, tua roupa é horrorosa, mas ele vai perceber e isso vai ser critério eliminatório, né? Imagina o seguinte, você está lá, conseguiu se destacar na entrevista, demonstrou tua competência técnica, toda a tua desenvoltura, mas a tua vestimenta, só tem uma vaga e a tua vestimenta está depondo contra você. Então o entrevistador ele vai olhar, olha, gostei muito dos dois, mas esse aqui se veste mal demais, né? Ele bota a camisa do Flamengo, do Vasco e afins. Aqui, ó. Outra coisa também é a reputação da empresa que você trabalhou, né? Tá difícil. O que eu mais escuto na minha vida acadêmica empresarial são as pessoas reclamarem dos seus respectivos empregos, mas não dá para chutar o balde, né? É difícil falar isso, né? Você pega aquele chefe obtuso, aquele cara que perturba a tua paz, a tua mente o dia todo, não te dá oportunidade, não exerce a liderança, muito pelo contrário, ele cada vez mais se torna um chefe, um carrasco para você. Porém, você precisa construir uma reputação boa na empresa a qual você está hoje, porque isso é que vai sedimentar a sua trajetória aos olhos do mercado, né? Você não pode simplesmente, se forem coletar alguma referência a respeito do teu perfil, falar, pô, Miguel é um criador de caso, quando eu precisava dele, ele, ó... Enfim... Você acaba não se credibilizando, né? Não colocando sobre si aquela áurea de uma pessoa crível, de uma pessoa realmente que se possa contar, uma pessoa realmente que não está totalmente avessa, né? Ou seja, totalmente fora dos padrões que o mercado hoje cada vez mais busca, cada vez mais procura. Então, assim, é importante construir uma trajetória respeitosa, crível, que realmente favoreça, né? E que venha testemunhar favoravelmente a teu respeito, né? Não dá para você simplesmente, sabe, demonstrar o teu descontentamento dentro da organização e tomar atitudes impulsivas. Lembre sempre que a tua imagem é que realmente vai depor positivo ou negativamente contra você. A questão da estabilidade empregatícia, por que isso é fator determinante? Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas se inconformarem com as situações complicadas pelas quais estão passando no mercado e nas suas empresas e mudam de emprego com uma velocidade extremamente instantânea. O mercado não vê isso com bons olhos. É importante você respirar outros ares corporativos, entretanto, é importante que você também tenha alguma solidez naquela trajetória. Naquela passagem pela tua organização, você consiga demonstrar algum resultado, né? Algumas práticas de recursos humanos dizem o seguinte, olha, você para poder entregar um resultado sólido, consistente dentro da organização, você precisa ficar no mínimo 2 anos dentro da companhia. É difícil, o cara é intragável, eu já entrei 3 meses, estou querendo sair. Ok, então toma a decisão correta antes de entrar, né? Porque se você entra, logo fica descontente, né? Logo identifica que a empresa não tem valores convergentes com os seus e resolve sair, você acaba denotando para o mercado que você é uma pessoa muito volúvel, muito volátil, né? Ou seja, você não tem a chamada estabilidade empregatícia, né? Você simplesmente vai ao sabor das suas conveniências. É importante, sim, você buscar o melhor, porém você precisa ficar um tempo dentro da organização. Não dá para ficar trocando de emprego toda hora, né? Pega o teu currículo, 30 passagens, 30 empresas, 1 mês aqui, 2 meses lá, 6 meses aqui. Isso não é positivo aos olhos do mercado. Proximidade com trabalho. Já é um fator um tanto quanto preconceituoso, não é verdade? Poxa, se eles objetivam ratificar a minha competência técnica, a minha competência comportamental, o que é a logística, o distanciamento, né, da minha empresa, da minha residência, da minha residência até o meu trabalho, isso pode ser um fator decisivo? Sim. Isso é preconceituoso, concordo, porém é critério eliminatório. Então, se você mora lá em Ohio que o parta, então muito cuidado, né? Quanto mais você puder se aproximar do centro comercial, né, isso vai favorecer, e isso passou a ser critério de eliminação, né? Eu não tenho mais o que julgar, eu já avaliei todas as competências técnicas e comportamentais. Ok, só tem uma vaga, eu preciso eliminar alguém. Se mora em Sepetiba, fica complicado. Resiliência é importante? O pessoal de Sepetiba aí, tudo bem, né?
Eu morei em Paciência. Posso falar nada? Sabe onde é que é Paciência? Pois é estranho, né? Aí você fala, pô, cara, você tipo Paciência, fica juntinho. Tá falando de mim por quê? E ó, resiliência. Você entra cheio de expectativas numa determinada empresa, não é verdade? Vontade de fazer acontecer. A empresa se vendeu muito bem para você no processo seletivo. Aí você entra cheio de motivação, né? Querendo mostrar todo o teu potencial, materializar todas as suas ações. Aí você já começa, nos primeiros dias, identificar os corvos corporativos, né? Você já começa a identificar uma série de burocracias, você já começa a identificar um processo que ele é obscuro, é um processo que te leva à estagnação, a decisão é complicada, é morosa, eu tenho um chefe que não se preocupa comigo, não se preocupa em me desenvolver, aí aquilo já vai começar a minar a tua motivação. Entrou cheio de gás e a própria empresa que disse para você, olha, você é um potencial aqui a ser desenvolvido, ela mesma é a primeira a não te dar condições para isso. Resiliência é você trabalhar a tolerância às frustrações que certamente você vai ter nessa tua trajetória, né? A vida, né? A tua estadia profissional dentro daquela companhia, ela não vai ser só de benefícios, só de louros, não. Então, hoje, o profissional com alta capacidade de resiliência, alta capacidade de superar as dificuldades, né? É o famoso enverga, mas não quebra, né? Ou seja, eu vou ser submetido a uma série de provações, de frustrações, mas como é que eu reajo, né? Eu me prostro, abaixo minha cabeça, ou eu consigo utilizar isso como mola propulsora para poder continuar caminhando, né? Eu não paro, eu continuo seguindo em frente, né? Não é o primeiro obstáculo, não é o primeiro desafio que eu não consigo suplantar que vai ser suficiente para poder me prostrar. Então, essa capacidade de resiliência demonstra também que você não é mimado. Já viram funcionários mimados dentro das organizações? Né? Se não fizer o que eu quero, eu bato o pezinho. Não. Tem que ser maduro com resiliência, sabendo que nem tudo que você planejou e objetivou vai ser alcançado da maneira como você configurou. As coisas mudam numa instantaneidade sem igual. Eu preciso me adaptar a essas novas circunstâncias. Isso é que a resiliência faz. Agora, para você ser competitivo e estabelecer vantagens em relação aos demais concorrentes que certamente vão participar junto com você nesses processos, a porta de entrada, o limiar é o teu currículo. Vocês atualizam o currículo constantemente? Sim ou não? Assim tem que ser. Vocês participam do LinkedIn como uma grande vitrine para você poder se notabilizar profissionalmente? Não é verdade? O LinkedIn nada mais é que a versão digital do teu currículo, mas isso não quer dizer que você não tem que ter um currículo impresso e, sobretudo, atualizado. Alguns erros que fazem com que o seu currículo seja eliminado, como eu falei, é porta de entrada. A fase embrionária do processo de seleção começa no recrutamento. E nesse recrutamento, o seu currículo é o seu material, o seu portfólio profissional, a sua carta de apresentação. Quem é você? Né? Aquilo ali deve constar a tua trajetória, né? Opa, deixa eu conhecer aqui o Sandro, perfeito, ele já passou por essas e essas empresas, enfim, é aquilo que deve gerar o interesse para te chamar para uma conversa pessoal, face to face. Mas alguns erros, ausências de informação para contato. Aí você pega o currículo, põe lá 30 páginas de um currículo, aí põe tudo que você já fez na vida, né, com riqueza de detalhe, mas não tem o cuidado de mostrar, né, de apresentar você mesmo, quem é o seu nome, né, o seu e-mail, né, o seu telefone celular, você não deixa contato nenhum. Por mais atrativo que seja o seu currículo, né, como é que a pessoa vai fazer contato contigo? Concorda? Não posso negligenciar esse aspecto. Uso indevido do Ctrl+C, Ctrl+V. Já ouviram falar nisso? Negócio de monografia, então, é sem igual. Quando chega para mim um monte, eu vejo, nossa, rapaz, eu nunca vi o cara falando desse jeito, mas a maneira como ele coloca no papel é um negócio sem igual. Né? Ctrl+C e Ctrl+V quer dizer o seguinte, eu estou adulterando. Né? Eu simplesmente não demonstro a minha capacidade de pensamento, de traduzir como eu imagino, como eu penso, como eu articulo e coloco isso no papel. Eu tenho que copiar do outro. Só que existem entrevistadores que são extremamente perspicazes, né? E isso corrói a tua imagem, né? Você precisa ser positivo, verdadeiro, né? Honesto, não só com o outro, mas consigo mesmo, né? Quem copia demais, usa desses artifícios, acha que nunca vai ser pego, acha que nunca vai ser avaliado por isso e acaba perdendo oportunidades porque ainda não conseguiu
ter sobre si aquele choque de realidade. Eu sei, não, cara, tenta se esforçar um pouco, para de copiar o que o outro já fez, né? Às vezes você vai fazer você copia um parágrafo, você copia um escopo de atribuições de um currículo e põe exatamente no teu. Cara, aí chega lá, os dois estão disputando a mesma vaga. Você não vai ter propriedade para poder defender aquilo que você não fez, você copiou. Então, assim, cuidado em ficar copiando, né? É melhor você perder tempo analisando, colocando as suas ideias no papel, porque aí você vai ganhando prevalência, vai ganhando propriedade sobre aquilo e você vai ter condição de falar, né, de verbalizar com desenvoltura. Falha grave de português. Falha grave de português também é preciosismo, né? Por mais que você tenha possa cometer, né, um deslize no português pela falta de dominância do assunto, cara, hoje existem ferramentas de verificação ortográfica, né? Basta você pelo menos ter o cuidado, né, e a atenção de levar em consideração essa ferramenta para poder te favorecer também. Esse negócio de botar num currículo que, como eu falei para você, é o teu material, é o teu portfólio profissional, é a tua carta de apresentação, um papo de nós vai, nós vem, problema, não, pelo amor de Deus, né? Isso pega muito mal, né? O layout extravagante, né? O currículo ele precisa se notabilizar, se destacar pelo seu conteúdo, não apenas pela sua forma, né? Pela sua estética. É importante? Sim, mas você bota lá verde, amarelo, azul, branco, não é Copa do Mundo, a gente já vai personificando dessa maneira, isso é mal visto. Aí pega um currículo, não tem densidade intelectual nenhuma, não tem trajetória interessante nenhuma. Então, o que precisa prevalecer é, de fato, a tua trajetória e o teu conteúdo, que é isso que vai ser checado. Isso é que realmente vai ser levado em consideração para te chamar para desenvolver uma entrevista presencial. Tamanho insuficiente ou exagerado. Então, tem gente que... Qual é a regra para você poder fazer um currículo? Independente da sua idade, independente da extensão da tua trajetória, no máximo 2 páginas. No máximo 2 páginas. Mas eu tenho muita coisa para contar. Poder de concisão. Mas cuidado com a concisão. A concisão ela não pode te levar a meia ou a 1 página. Outro dia eu peguei um currículo que só tinha um nome e uma breve introdução do objetivo. Aí eu pedi, volta lá e preenche o currículo. Não, mas eu não tenho que preencher. Logo, fica difícil a gente analisar, concorda? Você precisa detalhar exatamente quem é você no currículo, a tua trajetória, né? A trajetória realmente que vai te apresentar resultados, que realmente vai favorecer na hora de quem for avaliar, né, o teu currículo, para poder despertar o interesse para te chamar para entrevista pessoal, né? Outro dia eu peguei um currículo também de 6 páginas. Cara, não adianta, tem que sintetizar, né? O cara tem que bater o olho no teu currículo e identificar, interessante isso aqui, né? Despertar nele o interesse de fazer uma leitura um pouco mais aprofundada. Mas 6 páginas, né? O cara recebe 1 milhão de currículos diariamente, usando até uma metáfora, né? Aí você manda um currículo extremamente grande, né? Com várias laudas, páginas, enfim, o potencial de descarte é muito grande. Não mencionar o objetivo, né? Mais um erro, é você no teu currículo só mencionar aquilo que você já fez. Ok, mas qual é o teu objetivo? Eu quero trabalhar na área de compras, eu quero trabalhar na área de RH, o objetivo é conquistar uma coordenação na área de logística, enfim, você precisa deixar claro onde você quer chegar, né? Com as tuas competências, como você pode fazer para poder alcançar esse objetivo. E excesso de informações irrelevantes. O que eu estou querendo dizer? Tem muita gente, você pega um currículo, aí o cara bota lá, sou proativo, sou dinâmico, sou rápido, né? Como é que é? Eu tenho espírito de grupo. Alguém conta a derrota de si mesmo? Essas são as informações mais inúteis possíveis. O cara fala assim, esse tipo essas características que você menciona são descartáveis. Por quê? Tudo isso vai ser verificado, constatado na prática. Você não pode ficar se autoelogiando. Essa é uma informação infrutífera, que não tem a menor relevância para quem está analisando o teu currículo, né? Quando eu estiver conversando com você presencialmente, aí sim, você vai realmente demonstrar, através de atitudes, todas aquelas características. Do contrário, evita, não precisa mencionar, é descartável. E não destacar resultados auferidos. Mas você só põe aquilo que você já fez. Ok. Qual resultado você conquistou?
né? Qual é a junção entre a tua trajetória profissional, a sua formação acadêmica, que conseguiu traduzir em resultado para a companhia? Ah, eu reduzi custo em termos de 500 milhões de reais porque eu liderei um projeto tal, né? Através da minha atuação numa negociação, a gente conseguiu convergir interesses de modo a produzir um save, uma economia de X mil. Ou seja, é a sua atuação colocada em prática, o teu conhecimento, que gerou um resultado para a organização. Falar apenas o que você faz, esquece. Ah, eu emito ordem de compra, eu seleciono pessoas, eu faço cálculo, eu emito pedido, eu faço diligenciamento com o fornecedor. Ah, perfeito, parabéns, todo mundo faz isso. Né? O que as empresas querem enxergar em você, qual é a tua capacidade de transformar, de tangibilizar, né? De materializar em resultado valorável, né? O fruto da tua competência, da tua formação. É a mesma coisa que você está estudando para quê? Ah, sim, você está estudando para poder angariar novos conhecimentos. Como é que você coloca esse conhecimento em prática e gera resultado para a organização? E mais, se entendam como um grande resolvedor de problemas. A empresa tem um desafio, tem um problema que precisa ser resolvido, e você, participante desse processo seletivo, precisa se apresentar como uma solução. Não, tá vendo esse contexto? Esse problema que eu tenho. Ok, perfeito. Eu, com as minhas competências, minha trajetória e minha formação, consigo delinear essa solução para resolver. Né? Nós somos provedores de serviços. Nós somos aqueles que serão contratados para resolver o problema. Então tem um currículo muito, muito bonito pelo ponto de vista da estética, né? Um currículo de 6 páginas, enfim, tudo que é irrelevante, com informações que você não consegue mensurar de fato a tangibilidade prática dos resultados que podem ser alcançados. Alguns comportamentos considerados graves, né? Pela High Group, né? Mentir sobre formação, experiência profissional. Cara, você trabalhou como... Eu vejo muito isso. Você é prestador de serviço da Petrobras, você já chama para você. Eu trabalhei na Petrobras. Você fala que tem inglês, teu inglês é básico. Básico não é nem para ser colocado, gente. Sabe por quê? Porque hoje tudo vai ser submetido a um experimento, a um teste. Né? Aí, para você não passar 2 vergonhas, uma é o teu currículo, a constatação de que você mentiu, e depois, no teste, você não demonstrar proficiência nenhuma, então evita, nem coloca. Né? Não dá para você ficar maquiando o teu currículo com competências e informações que você não consiga comprovar na prática. Você pega um entrevistador experiente, ele vai conseguir perceber esse teu subterfúgio com um subterfúgio flácido e vai te desqualificar, você vai ficar em situação embaraçosa. Falar palavrão, gíria, entenda o seguinte, você está participando de um processo seletivo postulando uma posição profissional. Então, assim, todo aquele teu linguajar, né, que você fala com os teus amigos, teus colegas, isso é normal, né? Você não fala palavrão não, você não sabe, falo gíria também, sim, mas tem que saber qual é o ambiente. O ambiente tem que ser adequado, tem que ser propício para isso. Eu preciso ter esse feeling muito bem depurado, né? Eu vou falar palavrão quando eu estiver com os meus amigos, né, tomando cerveja, assim, fazendo num momento de entretenimento. Ali não. Ali é um momento chave, né? A hora da verdade. Eu quero conquistar uma posição, então eu não posso deteriorar o meu linguajar, né? Ou reproduzir o meu linguajar com a minha família, com os meus amigos, para dentro de um processo seletivo. O nome já diz, né? Ou seja, tem um caráter de seletividade. Alguém vai ser escolhido. E eu não posso fazer com que o meu verbo, né, através de gírias, palavrões, deponha contra mim. E, arrogância no sentido de você se colocar naquela posição altiva, né? Tudo eu sei, eu domino, né? Ou seja, aquela posição de superioridade, ser extremamente mal visto pelo mercado. O mercado preconiza cada vez mais a humildade, né? A colaboração mútua. Se você adota esse tipo de comportamento, chamando somente para si a responsabilidade, né? Quer dizer o seguinte, você não pensa com grupo, quiçá como equipe, né? Ou seja, o egocentrismo se exacerba muito facilmente. E falar, eu sei que isso aqui é difícil demais, até porque a nossa miséria humana ela é instigada. Falar mal do chefe da empresa anterior, mas ali não é um momento para você fazer desabafo, né? Você precisa ser polido, você precisa ser político, você precisa evitar que a tua verborragia deponha contra você. Né? O cara era um nojo, até porque o entrevistador vai te provocar, vai colocar você numa situação onde você vai se sentir ali, aguçado a tecer uma crítica forte, pejorativa, nada mais é do que a tua realidade naquele momento. Mas
na entrevista não é o momento para você desabafar, né? Falar aquilo que você passou. Esquece isso, né? Você está ali para poder não enaltecer a empresa, até porque você não deve ter motivos nenhum para isso, mas você também não vai tecer nenhum tipo de crítica, porque o cara vai imaginar o seguinte: poxa, se está criticando com tanta veemência a empresa dele, se ele vier para cá, ele vai fazer o mesmo, né? Porque também nós temos essas mazelas. Ó, chegar atrasado é complicado? Já perceberam isso? Já participaram de processo seletivo, onde quando você chegou, você passou, tava chovendo, difícil de chegar, a mobilidade urbana fica complicada, aí você chega, o entrevistador até te recebe, te acolhe, mas você fica ali, ó, alijado do processo, né? Ou seja, ele só foi político deixando você participar, mas você já está eliminado pelo teu atraso. Porque não existe muita benevolência, não existe complacência com atraso, né? Uma vez fui fazer uma entrevista, aí eu senti que ia chegar atrasado por causa do trânsito, aí liguei a senhora, assim, toda dócil, toda assim, benevolente mesmo, né? Contemplativa. Não tem problema, se preocupa não. Aí eu falei, pô, tô mais tranquilo, né? Liguei, dei a satisfação, expliquei. Cheguei lá, cara, em nenhum momento da dinâmica ela me passou a palavra. É melhor dizer o seguinte: volta daí, concorda? Não, ou seja, me recebeu, deixou que eu participasse, mas não me deu oportunidade de fala nenhuma. Então ficou caracterizado, ficou muito evidenciado para mim que o meu atraso acabou depondo contra mim, né? O meu atraso acabou me alijando do processo seletivo. Então atraso, ele é muito mal visto, né? Passa logo a imagem de desleixo. Pô, mas não tem um requinte de crueldade forte nisso? Tem. Tem um requinte de crueldade forte, mas assim é a vida. Então, por exemplo, você mora em Campo Grande, a tua entrevista é no centro, é no Flamengo, cara, faz todo um mapeamento geográfico, verifica quais as alternativas de condução. Se for o caso e a posição para a qual você vai disputar, você vai participar do processo, for algo assim muito relevante para você, fica perto, né? Sei lá, dorme no hotel, enfim. O que você não pode é colocar sobre os seus ombros um problema em função da dificuldade da mobilidade urbana. Chegou atrasado, você já fica com a imagem um tanto quanto arranhada, manchada. E tem outro aspecto também, né? Aí é o outro lado. Chegar cedo demais nas entrevistas. Você chegar, marca 8 horas, 6h30, você tá lá. Não, tô aqui, pediu para chegar, eu cheguei cedo. Já passa logo a imagem de um afoito, de esbaforido. Então, assim, a ideia é: você não vai chegar tarde, porque isso deturpa a tua imagem, mas também você não vai chegar cedo demais, né? O ideal é entre 15 e 20 minutos antes do horário marcado, você se apresentar, né? Vai lá, faz todo o credenciamento, e é bom também você chegar com esse tempinho de antecedência para você poder passar os olhos nos informativos internos. Isso é estratégico para poder coletar informações. Enfim, tudo que venha colaborar para que você tenha uma boa estratégia argumentativa no momento da entrevista vai te favorecer. Cometer erro de português. Ali, quando eu falei do português no currículo, isso é extremamente jocoso e pejorativo, não é bem visto sob nenhuma hipótese, né? Agora, cometer erros de português no falar. Se você não tem dominância da tua língua pátria, vai ficar complicado, né? E também não queira inventar aquilo que você não sabe, né? Por exemplo, tem gente que acha bonito falar aquela palavra a nível D. Isso é ridículo. Desculpa o desabafo, mas essa palavra não significa nada, né? E fica caracterizado para quem está te avaliando que você não tem dominância, você não tem outras palavras onde você possa recorrer no teu repositório interno, no teu vocabulário passivo, para poder externar, para você poder realmente ter uma argumentação de impacto fazendo uso das palavras onde você precisar, né? Não pode ficar repetindo jargões de mercado, não pode ficar falando algo que é reprovável pelo ponto de vista gramatical. Enfim, tudo isso acaba deteriorando a tua imagem. Então, o domínio... Tem gente que quer falar português, quer falar inglês, mandarim, mas não domina o português. Cuidado! Né? Você vai lá, a tua entrevista a priori é com alguém que fala português. Então, se você tem dificuldade para poder se expressar, né, articular suas ideias, se você tem um vocabulário limitado, isso vai depor contra você. E tudo que você não precisa dentro de um processo seletivo é ter debilidades suas afloradas em função de uma falta de preparo. Né? Manter o celular ligado, isso me irrita pra caramba, eu acredito que a vocês também. Pô, ali é um processo seletivo, pressupõe concentração plena e restrita. Aí legal, você vai dar a regra, não precisaria nem falar, mas você vai dar a regra do jogo, por favor, desligue os celulares, o cidadão deixa o celular no bolso e naquele volume estridente,
né? Quando não, toca funk quando alguém liga para ele. Aí é falta de bom senso, cara. Está sendo avaliado isso. Postura, etiqueta, né? Comportamento, posicionamento. Você ali está disputando com outras pessoas. Então essas características vão cada vez mais puxar o teu desempenho para baixo, né? Vão cada vez mais queimar o teu filme. Usar roupa inadequada, mais uma vez, né? Isso aqui é para poder reforçar mesmo. Se tiver que pecar, peca pela formalidade, mas é importante também você não só pecar pela formalidade, você tentar, e existem indícios de mercado que te favorecem nesse tipo de informação. Você saber qual é o código de vestimenta da instituição. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista para um banco, o banco a gente sabe que o comportamento, né, a vestimenta padrão deles é um terninho, independente da posição. Né? Um terno, um blazer, é algo mais formal. Se você vai numa Ambev da vida, né? Você chega, é totalmente informal. Uma vez eu fui dar uma palestra lá, fui todo engomado lá, todo mundo quase de short, né? Calça rasgada, enfim, é o ambiente dele. Vai na Google, todo engravatado, vai passar vergonha, vai ser um estranho no ninho. Você vai se destacar pela tua indumentária e não pelo que você tem a falar. Você vai ser muito mais observado por estar em plena desconexão com o código de vestimenta. Ó, algumas atitudes que também os candidatos odeiam, né? Ou seja, o candidato para com os entrevistadores. Ou seja, eles não gostam que você atrase. Mas você já foi para a entrevista e teve que ficar esperando horas? Não é desagradável? Não, e mais, não é desrespeitoso? O cara lá ficou olhando, você marcou às 8, ele esquece de você na recepção, cara. Você vê, aí você começa a falar, nossa, eu sou o quê, gente? Chorume? Né? Alguma coisa nesse sentido? Não, marcou comigo, mas não me respeita. Te deixa ali horas a fio. Depois vem dizer que é estratégico para testar a tua personalidade. Então, assim, desrespeitoso. Os candidatos odeiam, né, esse tipo de comportamento. Ó, pressão excessiva e rudeza, ou seja, deixa você aguardado horas a fio, quando te chama, já fica te pressionando. Tem nem aquele momento de quebra-gelo, né, para você se acomodar de uma maneira onde você se sinta tranquilo, bem acomodado, onde você possa realmente, opa, ok, esperei esse tempo todo, agora eu vou desenvolver todas as minhas potencialidades. Não, já chega te pressionando, fazendo um monte de pergunta, te colocando em situação embaraçosa, ou seja, falta polidez, né, no tato relacional com os candidatos. Isso é péssimo, né? Muito mal visto pelos candidatos. Interrupção, quando não, te faz uma pergunta, é igual o Faustão, né? Faz e já está respondendo junto. Né? Não deixa que você desenvolva raciocínio. Bom, você está ali, você como entrevistador, você está ali muito mais para poder ouvir, extrair, né, o que o candidato tem a falar, fazer conexões, conjecturas com o que ele está te falando, correlacionando com o currículo, do que você falar. Então, assim, deixa o cara falar um pouco, o momento é dele. Né? Ó, não prezar pela igualdade entre os candidatos. Já viu isso? Né? Ou seja, se você se veste igual entrevistador, ele simpatiza contigo, ele passa a se inclinar mais para você, né, em detrimento dos outros. Isso é péssimo. Os candidatos percebem esse comportamento de parcialidade. Pô, tá favorecendo o outro, né? Não está levando em consideração as competências, né? Não está me dando a oportunidade de articular, né, a minha fala, de que eu possa realmente verbalizar para poder me vender. Então, assim, os candidatos percebem esse comportamento de parcialidade e começam a questionar. Por exemplo, não transmite informação sobre o cargo. Você está ali, o cara te faz um universo de perguntas, mas ele acabou não dizendo para você... Perfeito. Quais o esboço, né, o escopo de atribuições da posição? Até aí ele está só perguntando, te questionando, né, te exaurindo com indagações, mas ele mesmo não abriu, né, de fato, qual é a posição, né? O que se espera da posição? O que esse profissional, uma vez contratado, vai ter que fazer? O que a empresa aguarda dele? Né? Outra coisa é falar mais que o candidato. Cara, você está ali para ouvir. Né? Já é desagradável ser interrompido, quiçá quando você quer monopolizar o discurso, você falar mais, sobressair mais do que o candidato. Né? Então, assim, o próprio candidato, ele vê o seguinte, nossa, ele está atrapalhando o meu desempenho. Alguém já foi atrapalhado pelo entrevistador? Sim ou não? Pode falar. Totalmente. Você está falando, o cara se sobrepõe a você pela própria posição dele, né, quebra a tua argumentação e ele mesmo continua falando e assume as respostas que deveriam ser dadas por você, candidato.
Então, assim, é extremamente desagradável, né? Eu recebo vários testemunhos dizendo o seguinte, cara, eu me preparei, eu tinha totais condições de fazer uma excelente entrevista e o entrevistador, pelo despreparo dele, acabou me atrapalhando, né? Eu não consegui desenvolver todo o meu potencial, externar a minha trajetória, porque eu fui atrapalhado pelo amadorismo, né? Pelo comportamento um tanto quanto impositivo e enfático dele. Quem era para falar sou eu, mas na verdade ele acabou absorvendo o tempo. Ó, encaminhar um candidato para uma posição a qual ele não tem um perfil, já viu isso? Cara, isso é um desrespeito sem igual, né? Principalmente se você está parado no mercado, você nutre uma grande expectativa, né? Uma grande esperança, um entusiasmo de ir para uma entrevista, fazer uma boa entrevista, né? Conseguir desenvolver uma boa performance na entrevista. Aí chega lá, não tem nada a ver com a tua trajetória profissional. 2 erros. Primeiro, aquele que te encaminhou para fazer a entrevista, e erro seu também, né? Porque você está sendo encaminhado para fazer uma entrevista. Você sempre atuou em logística. O cara manda você fazer uma entrevista para marketing, fica complicado, tá desconexo, né? No mínimo, ele não leu o teu currículo. E, infelizmente, muitas empresas de consultoria fazem isso. Por quê? Porque elas ganham pela quantidade de candidatos que enviam e não pela qualidade desses candidatos. Então, se eu mandar 10, 20 candidatos, né? 10, 20 pessoas, né, propensas a participar daquele processo, ok, eu estou ganhando, eu estou sendo remunerado. Não necessariamente existe conformação entre as competências desse candidato e o cargo para o qual ele vai concorrer. E uma coisa também que incomoda bastante, e eu entendo, é não dar retorno do processo. Não é verdade? Você participou, né, várias dinâmicas, acorda cedo, você tem um dispêndio de gasto, né, pessoal, né? Você tem que estar lá, participa de uma bateria de entrevistas, dinâmica, testes. Perfeito. Você espera minimamente receber um posicionamento, né? Se vai ser contratado, que é a melhor das hipóteses, ou não, optamos por um outro, ou o processo foi suspenso, foi cancelado, enfim, você só precisa de uma posição, não é verdade? É uma questão de respeito para com o outro. Na hora de convocar para a entrevista, você não fez a abordagem? Então, assim, na hora que, ainda que a resposta seja negativa, sempre precisa dar. Não estou dizendo que é para dar feedback. Não, não é isso. Feedback já é demais. Mas, pelo menos, um retorno, né? Obrigado pela sua participação, você vai ser contratado ou não. Oi, Sabrina. Não, liga. Eu recomendo o seguinte, olha, fez a entrevista, até para você se manter vivo na memória do entrevistador, porque a gente sabe, ninguém é ingênuo. Tem gente, essa questão da ingenuidade é interessante. Tem gente que vai fazer a entrevista, aí não tem ninguém no dia que você vai fazer. O cara pensa assim, não, só eu. Você contratar. Não, querido. Né? Ou seja, vão em dias diferentes. Né? Não precisa nem falar, né? Mas infelizmente isso acontece. Você tinha falado do retorno, não é isso? Então, o que é cabível? Fez a entrevista, no dia seguinte, pela manhã, você mandar uma carta de agradecimento pela recepção, enaltecendo a entrevista, como ela foi conduzida e se colocando à disposição para derivar novos encontros pessoais. Ou seja, com isso você se mantém vivo na memória daquele que te entrevistou. É importante, por quê? Porque o cara vai entrevistar inúmeras pessoas. Então, assim, por mais que você se destaque, né, tem várias pessoas que podem se destacar também. Então esse é um ponto positivo, né, muito bem visto, muito bem recomendado pelos entrevistadores, né, que acaba enaltecendo, destacando um candidato do meio da massa. Então no dia que você fez a entrevista hoje, perfeito, amanhã você já passa um e-mailzinho, né, agradecendo, né, um parágrafozinho, nada tão extenso. Né? Tem gente que quer botar laudas e laudas, não é isso. Né? É um parágrafozinho agradecendo e se colocando à disposição, ou seja, uma breve colocação a respeito de como é que você enxergou a entrevista, né, e se colocando à disposição para novos contatos pessoais. Ó, erros que você nunca deve cometer na entrevista. Negatividade. Tem gente que não acredita em si mesmo, postula tanto uma posição profissional e quando ela surge, ele é cercado pela aura da negatividade. Não sei. Não, eu não tenho segurança. Isso acaba transmitindo a tua própria insegurança. Né? Você não pode carregar isso. O que o mercado quer hoje é uma visão positivista. Né? Aquele que, não, perfeito, é difícil, porém é factível de ser alcançado. Né? Eu posso buscar, né? Se eu tiver algumas condições, se puderem desobstruir alguns caminhos, eu vou, de fato,
perseguir, né? Vou enveredar para poder conquistar esse objetivo. Você precisa ser pujante, acreditar em si mesmo e acreditar que você pode tornar material o objetivo a ser alcançado, né? Ou seja, mais uma característica comportamental, né? A visão do otimismo. Como é que você enxerga o lado do copo, né? Vazio ou meio cheio? Depende, né? Ou seja, essa ótica que vai determinar se você é uma pessoa positiva ou negativa. A falta de confiança em si mesmo. Quando a gente fala de falta de confiança, você está ali participando de um processo seletivo e tenho absoluta certeza que você é avaliado desde o momento que você adentra a companhia. E muitos do staff, né, das pessoas que trabalham nessa companhia, elas são orientadas para perceber o teu comportamento desde a hora que você chega. Aí, por exemplo, sei lá, o fato de não cumprimentar o porteiro está sendo avaliado, né? Quando você entra na entrevista, o entrevistador que vai conduzir a dinâmica, aí ele vai coloca a mão para você apertar, você aperta, assim, de uma maneira, sabe, inconsistente. Não é alicate também, né? Mas é um negócio, opa, tudo bem, olhando nos olhos, né? Não é aquele olhar altivo, mas é um olhar que, não, eu tenho firmeza, me pergunta que eu tenho para responder, né? Me questiona que eu tenho para entregar, entendeu? Ou seja, demonstra o quão assertivo você é. Não pode, ou seja, demonstra que você não tem confiança em si mesmo. Uma coisa também é você incorporar um personagem, né? Tem muita gente que participa de processo seletivo e adota um comportamento teatral. Faz teatro mesmo. E consegue ludibriar o entrevistador que é despreparado. Então, assim, incorporar um personagem é igual ao Big Brother, daqui a pouco isso não se sustenta. A máscara vai cair. Por isso que é importante você ter uma boa formação, que você tenha densidade intelectual, que você realmente tenha uma trajetória consistente para, no momento da entrevista, você poder dissecar a tua experiência, né? Não é ficar incorporando o personagem, né? Isso é deteriorante, isso pode atrapalhar o teu desempenho na entrevista. A falta de eloquência, né? Se comunicar com articulação, de maneira desembaraçada, de maneira persuasiva. Quando for dado a você o momento de falar, de se destacar, esse é um momento chave, crucial, categórico. Por que isso tudo tanto? Porque assim, eu estou participando com outros entrevistados. Quando é dado o meu momento, eu preciso fazer daquele momento um momento singular, né? Um momento onde realmente é a hora, é minha hora. Eu preciso mostrar, me vender, me comercializar muito bem, de modo a chamar a atenção daquele que está decidindo no processo. Não posso falar de uma maneira inconsistente, né? De uma maneira desinteressada. Mas eu sou tímido, introspectivo. Não tem problema nenhum, mas dentro de um processo seletivo você vai precisar superar essas suas características comportamentais, né? Ali você precisa se vender, ali você precisa realmente tangibilizar através do teu verbo o que você pode ser, apresentar de valor, né, e de capacidade de resolução para a companhia. Ou seja, a eloquência, a oratória, a capacidade de você conseguir demonstrar através da palavra toda a tua experiência profissional faz diferença. Alguém tem dúvida disso? Falar e falar bem, falar com desenvoltura, falar com dinamismo, falar de uma maneira sedenta, né? De uma maneira onde você consiga demonstrar todo o teu vigor e toda a tua experiência prática, toda a tua experiência profissional, de modo a seduzir, né? A persuadir o entrevistador a continuar com você no processo seletivo. Muitos executivos hoje em dia já estão trabalhando essa parte da oratória. Você trabalhar isso, você desenvolver e esmerar, porque isso... A tua vantagem competitiva no mercado depende da maneira como você articula as palavras, né? A tua capacidade de concatenar raciocínios. A falta de clareza em relatar a sua experiência. Vocês já viram o Rolando Lero? Né? Prolixidade. Fala, mas não está dizendo nada. Né? Isso é extremamente enfadonho aos olhos de quem está te avaliando, de quem está te observando. Você tem que ser objetivo, sucinto, mas impactante na tua comunicação. Né? Você tem que ser claro, límpido naquilo que você quer dizer. Você precisa ter capacidade de articular e conectar as tuas próprias ideias. Não dá para ficar falando, né, ad eterno, até suplantando o tempo que é dado a você para você verbalizar, mas de uma maneira pouco produtiva, né, mal aproveitada. Não fazer contato visual com o entrevistador, tá olhando para a parede, tá no nível de nervosismo, de instabilidade emocional sem igual. Não é olhar encarando, não é olhar de enfrentamento, mas é olhar contemplativo. É o olhar onde eu demonstro para você que eu estou entendendo o que você está falando e a gente estabelece essa lateralidade da comunicação. Tá claro isso? Né? Um erro crasso, né? É chegar... Qual o salário e os benefícios?
Não, é péssimo isso, concorda? Primeiro mostre o seu valor, né? Depois você entra no mérito remuneratório. Né? Eu vejo muitas organizações também errarem nesse aspecto, não é só o candidato. Pô, eu não vou entrar aqui no mérito, até porque está sendo transmitido. Né? Várias organizações renomadas, eu já recebi a abordagem assim: quanto você ganha? Qual é a tua pretensão salarial? Cara, nem conversou um minuto comigo. Né? A abordagem está totalmente equivocada. Isso denota grande despreparo. Por que despreparo? Você perde um grande talento, um profissional com uma capacidade magnânima. Por quê? Porque você já entra no mérito quantitativo, né? Sem você, de fato, dissecar as habilidades, as competências, né? Ou seja, todo o comportamento e qual o valor que, de fato, ele vai trazer para a organização. Então, assim, esse tipo de comportamento esbaforido, afoito, é de parte a parte. Você, como candidato, primeiro mostra o teu valor para poder se credenciar a negociar uma remuneração melhor, e aquele também que está participando, né, que está conduzindo o processo seletivo, essa é uma abordagem extremamente equivocada porque afugenta, né, grandes candidatos. Outra coisa, você está participando de um processo seletivo, evita conversa paralela. Você vai acabar estabelecendo conversa paralela com os teus colegas, que são ali seus concorrentes, e vai acabar deixando de entender, compreender instruções que vão ser dadas pelo condutor do processo. Né? Então, assim, entenda, você vai manter um bom trânsito, né? Você vai manter uma relação amistosa, harmoniosa, mas entenda que aquele que está de conversinha fiada contigo é aquele que vai disputar com você aquela posição. Então, assim, quando eu ia para a entrevista, eu levava uma revista, ficava lendo. O pessoal até falava, pô, você é antipático, você não interage. Eu falei, não, eu quero interagir com o entrevistador. Não vai ficar de... cara. É ele que vai decidir. Eu não fui para ali para ficar jogando, para falar de futebol, falar de amenidade. Eu ficava lendo, aí puxava assunto. Opa, tudo bom. Voltava para cá. E por quê? Porque percebam e façam isso. Momentos antes da entrevista, onde vai ser dada a você a oportunidade, o tempo para você poder verbalizar, né, a tua experiência, a tua trajetória, se você lê um texto, um artigo, enfim, você está ali, cada vez mais ativando, aguçando as tuas conexões neurais. Quando você vai para a entrevista, todo aquele vocabulário passivo se torna muito mais facilmente ativo, porque você estava lendo e a leitura estimula a tua capacidade neuronal, né? E você consegue transformar isso em verbo e numa argumentação que é impactante. Está claro isso? Então, assim, conversa paralela, conversa improdutiva, conversa que não vai te trazer frutos nenhum, tem que ser evitada. Entenda que você está ali numa concorrência, num jogo, onde você precisa demonstrar que é o melhor produto, o produto a ser comprado, a ser contratado. Não apresentar um propósito de vida, ou seja, aquela visão de longo prazo, onde você quer estar daqui a um determinado tempo, o que você sonha, o que você espera alcançar na vida, né? Uma pessoa sem sonho é uma pessoa insossa, não é verdade? Não tem um propósito, aquilo que realmente seja o teu grande impulsionador, né? Às vezes você fala pergunta a algumas pessoas, qual é o teu propósito, né? Quando você fala de propósito, é algo denso, é algo que realmente vai mexer com as tuas entranhas, né? É algo que você vai analisar o teu hoje, projetar o teu amanhã de uma maneira sólida, consistente, em algo que hoje pode parecer infactível, mas dá para alcançar. Aí você pergunta para o cidadão que não tem isso, né, é muito bem esmerado, meu propósito é tomar cerveja, então jogar bola no final de semana. Muito pouco, né? Hoje, cada vez mais as empresas querem contratar funcionários com essa visão, né, com esse propósito empreendedor, né, de pensar a empresa como um negócio a ser perpetuado, né? Ele ter a reboque do crescimento da empresa um propósito de vida. Onde eu quero chegar? Né? Eu quero ser analista, eu quero ser um supervisor, né, daqui a 5, 10, 15 anos? Não, eu tenho um propósito. Né? Eu quero alcançar a diretoria de uma empresa, né? Eu quero alcançar uma posição de destaque no mercado, eu quero ser um ponto de referência na minha área de atuação. Agora, faça-o hoje. Né? Ou seja, construa as bases para que você possa tornar factível esse sonho, esse propósito amanhã. Agora, se você não tem o propósito, pior ainda. Você não vai nem saber o que você precisa fazer para mudar esse teu patamar. Você está participando de uma entrevista, né? Outros participantes, tem alguém conduzindo, mas tem sempre aquele que gosta de monopolizar as discussões. Isso é péssimo, né? Se é dado a você um tempo para fala, para você se mostrar, para você se autocomercializar, respeite aquele tempo. Normalmente
É 1 minuto para cada candidato, né? Se ele estender o tempo porque a tua argumentação agradou, ótimo. Mas não é você que vai fazer essa extensão automática à revelia. Você precisa respeitar as regras que são estabelecidas e que vão ser conduzidas pelo condutor. Já viram pessoas assim? Você está dando uma palestra, a pessoa que levanta, faz uma pergunta, mas na verdade não está fazendo pergunta, está fazendo uma outra palestra paralela. É isso, é querer monopolizar, né? É querer aparecer mais que os demais candidatos, né? Ou seja, é querer aparecer de uma forma que é inoportuna, que vai depreciar a tua imagem. Foco exagerado no eu, né? Ou seja, aquele sentimento singular, eu faço, eu fiz. Cara, cada vez mais as organizações esperam que você demonstre, né, o seu sentimento de grupo, de equipe aguçado, né? Não é possível, e organização nenhuma entende dessa forma, que você sozinho alcançou um resultado, né, um projeto, um resultado robusto. Tudo é feito em equipe, esse somatório de esforços. Então você começar a dar prevalência demasiada apenas em você, com essa visão narcisista, isso não é bem visto pelo mercado. E outra coisa é debochar, né? Você está ali trabalhando, é falta de postura corporativa mesmo, né? Você já falou, aí o entrevistador começa a entrevistar aqui o Miguel, aí eu fico de deboche, de riso, né? Ou seja, querendo tripudiar, querendo fazer comentários jocosos, paralelos. Isso é falta de postura corporativa, né? Você já falou, já foi dada a oportunidade a você, deixa o entrevistador avaliar o colega do lado. Por isso, mais uma vez, você está participando de um processo seletivo, crie condições para que você possa destacar no momento e na oportunidade que for dada a você, né? E respeite, né, os demais candidatos. Algumas perguntas comuns em entrevista de emprego. Veja, eu não tenho a pretensão de esgotar o tema. Esse tema é amplo. Nós poderíamos ficar aqui horas, dias falando, porque realmente tem bastante assunto, né? Tem bastante conteúdo, mas a gente fala de uma palestra, mas não tem como não tocar nesse aspecto. Por exemplo, você está lá participando, o condutor da entrevista e pede para você falar um pouco sobre você. O que vocês falariam? Essa é a pior resposta, ficar quieto, né? Você precisa se mostrar. E quando digo fala um pouco sobre você, não é ir lá na tua infância, falar tudo que você já fez. Olha, eu joguei bola de gude, joguei peteca, fiz isso. Não. Aqui é num tempo que, como eu falei, mais ou menos cronometrado em 1 minuto, você fazer uma apresentação sucinta de você falando da tua trajetória profissional. Não, eu passei para a empresa tal, a gente acabou conquistando isso. Depois eu fiz um movimento de carreira que para mim foi agregador nesse aspecto. Enfim, você traduzir de uma maneira concisa, sucinta, a sua trajetória profissional. Quando é falar de você, mas é de você no trabalho. Pô, isso aqui é difícil demais. Quais são os seus defeitos? Ninguém conta derrota, não é verdade? Né? Você põe derrota, alguma coisa que deponha contra você no currículo? Não. Mas a pergunta vem. Como é que você responderia? Perfeccionismo, por exemplo, é um defeito que bota assim. Assim, não adianta você tentar macular e não dizer nenhum defeito seu. Todos têm defeito, não é verdade? Todos têm. Só que você não pode realçar demais o teu defeito. Você fala, por exemplo, eu sou ansioso. Mas sempre quando você falar de um defeito, você já apresenta paralelamente o que você está fazendo para tratar aquele defeito. Por exemplo, eu sou ansioso, mas essa minha busca por ansiedade é porque eu sou muito focado no alcance dos resultados. Quando eu recebo as metas, eu quero, de fato, conseguir materializar, concretizar, e às vezes eu acabo sendo ansioso. Mas eu já venho tratando isso, ou seja, venho trabalhando mais a minha inteligência emocional, estou participando de um processo de coaching. Enfim, entende? Você fala que é ansioso, mas já demonstra o que você tem feito para poder tratar aquilo. Eu gosto do meu trabalho muito esmerado, né? Perfeccionista. Perfeito. Eu sou perfeccionista. Não é que eu seja perfeccionista, é que eu tenho um alto nível de exigência sobre mim mesmo. Eu quero sempre entregar o melhor. Não é isso que a empresa quer? É isso que tem que falar para ela. Eu quero sempre entregar o melhor. E eu sei que eu tenho condição de entregar o melhor, até porque eu vou ser avaliado por isso. Então, às vezes, eu exijo demais de mim mesmo, mas eu estou trabalhando isso. Eu sei que eu sou um ser humano e eu sei que eu vou errar. Olha só, gente, né? Você errou, demonstrou uma fraqueza, uma debilidade, mas já apresenta paralelamente o porquê daquela debilidade e o que você está fazendo para poder tratar. Como é que você trabalha sobre pressão?
Aí você pode falar assim, não, me pressionou, eu paro. Não, não é isso. Não é, você tem que demonstrar o seguinte, começar a me perturbar, não é assim, né? Não, a pressão é inerente ao trabalho, não tem jeito. O mundo corporativo está num alto nível de exigência. E eu gosto, inclusive, da pressão, sabe por quê, Paulo? Porque a pressão é que me impulsiona. A pressão é que me faz melhorar a qualidade da minha entrega. A pressão me faz mais atento. Tá claro isso? E aí você vai derivando a tua argumentação nessa linha. Onde é que você se vê daqui a 5 anos, né? Eu já vi candidato falar assim, eu não sei o que eu comi hoje, o que eu vou comer amanhã, quiçá daqui a 5 anos, né? Cuidado com o excesso de sinceridade, né? Cuidado, por quê? Você está participando de um processo seletivo, cara. Você está sendo avaliado. Então, se você escorregar nessa argumentação, é o suficiente para você poder ser ceifado, ser eliminado. Daqui a 5 anos, ele está querendo identificar em você qual é a tua visão de futuro para a tua carreira. Por quê? Porque a empresa quer crescer. A empresa tem um planejamento estratégico de modo que ela consiga não só sobreviver, mas crescer no mercado. Aí o entrevistador quer saber o seguinte, você está na mesma convergência, na mesma linha de pensamento que nós? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Né? A nossa empresa quer estar em outro patamar. E você? Não. Se você adota aquela postura, não. Deixa a minha vida me levar. É a pior das respostas. Né? Você tem que demonstrar o que você tem feito para poder se destacar, para poder crescer, para poder mudar de patamar. Tá claro, gente? Né? Qual o último livro que você leu? O candidato uma vez me respondeu, eu adoro Recruta Zero. O senhor vai me desculpar, assim, eu gosto de ler, mas eu não sou muito afeito a livro, não, mas eu gosto de um gibizinho. Ali quer saber o seguinte, qual é a sua preocupação, a sua responsabilização, né, o seu desejo para poder angariar cada vez mais cultura. Né? O teu crescimento pessoal que vai desembocar no profissional, né? E através da cultura e sobretudo através da leitura que vai fazer você conquistar esse impulso para se tornar uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais antenada, uma pessoa com maior sortimento de opiniões e de visões. É a cultura que vai te proporcionar isso, né? O Brasil é um país que lê pouco. Quantos livros você lê por ano? Guarda para você, não precisa responder não, mas é só para refletir. É só para refletir. O mercado vai te cobrar isso. Quando você lê, você melhora o seu vocabulário, melhora a tua capacidade de concatenar as ideias, né, de fazer conjunturas, né, de se comportar, de verbalizar melhor. Por que você foi demitido? Aí você fala, eu odiava meu chefe, quase que eu dei na cara dele. Péssimo, não é não, Miguel? Por que eu fui demitido? Olha, nós atravessamos aquilo lá do início da palestra. Nós temos um desemprego hoje, né, que ele é estrutural, ele é conjuntural. Aí você já põe logo a culpa na conjuntura. A minha empresa não estava muito bem, né? Infelizmente era uma indústria que o desempenho ele entrou numa trajetória declinante e a minha área foi dizimada. Mentira, foi só você, mas você põe logo na área. Né? Por exemplo, quem saiu do Comitê Rio 2016, era muito fácil você ter esse álibi no mercado. Por quê? O comitê acabou. Né? Acabou. Né? O cara quer entender, quando ele faz esse tipo de pergunta, se houve algum deslize na tua trajetória profissional que levou à sua demissão. Tá claro? Não é possível, só você foi demitido. Houve queda de performance, houve problema de cunho comportamental, enfim, o cara vai querer investigar. Então, assim, nesse caso, né, você tem que dar uma resposta, que não é uma resposta mentirosa, mas uma resposta que te favoreça, né? Porque você está participando de um processo seletivo. Ah, legal, você foi demitido. O que você fez nesse tempo sem trabalhar? E aí, como é que você responderia? Hã? A mensagem, né? Ou seja, a ideia subliminar, a sintose é saber o que você tem feito desse teu tempo maior que você tem para poder gerenciar o teu dia a dia, a tua rotina. Você está descansando demasiadamente? Ou você está investindo esse teu tempo para poder elevar a tua qualificação, melhorar a qualidade das suas relações, você continuou, no dia seguinte você já entrou naquela toada de conquistar um novo emprego, enfim, você está parado ou está se movimentando? Né? Por que isso? Porque muita gente perde o emprego e ser desempregado, ficar numa condição de desemprego, ou seja, ficar desempregado, fazer parte dessa estatística hoje, não é demérito para ninguém. Não é demérito. Demérito é você adotar uma postura estagnante. Né? Você simplesmente achar assim, quando a economia do Brasil melhorar, eu volto a procurar. Né?
É tudo que o mercado não quer. Vai fazer. Nossa, eu quero uma pessoa pujante, proativa, com iniciativa, que consiga realmente suplantar desafios. Não quero uma pessoa acomodada. Né? Não quero alguém que espera uma conjuntura melhorar para ela poder, a reboque dessa melhoria, ela mudar de patamar também. Não, você precisa fazer a sua história, né? Com pujança, com atitude, com iniciativa. Enfim, mais uma vez, o fato de estar desempregado não deixa você com a sua empregabilidade instável. Pelo contrário, ele quer saber o que você faz do teu tempo, né? Como é que você aplica o teu tempo. Qual foi a sua maior conquista no trabalho? Aí você responde assim de uma maneira excessivamente sincera. Não sei, me mandava fazer, eu ia fazendo. Agora o quê? Não me pergunte. Né? Ou seja, se essa é a tua principal medida de produtividade, algo precisa ser melhorado na tua própria visão e postura, né? Diante dos desafios que vão ser impostos pelo mercado. Né? Todo trabalho, como eu falei para vocês, precisa te imputar um desafio que te leve ao desconforto e esse desconforto faça você crescer e conquistar. E essa conquista tem que ir para o seu currículo. Você passar, por exemplo, 20 anos numa determinada empresa e não ter o que dizer para o mercado, não ter passado por situações embaraçosas, desafios que te fizeram crescer, algo está estranho, concorda? Você não tem o que falar, né? O teu currículo é uma mesmice sem igual. Eu sempre imputava nota, eu fazia aquele trabalho operacional que não tinha relevância nenhuma. Hoje você precisa se tornar essencial aos olhos do mercado. E para se tornar essencial aos olhos do mercado, você precisa ter história para contar. Não é adotar a máscara, né? A postura do Forrest Gump, não. É ter trajetória densa de resultado. O que você... Né? Nesse tempo que você passou nessa organização, o que você conseguiu colaborar? O que a sua atuação foi determinante para construir um resultado? Entende o que eu falo? Então, assim, você precisa demonstrar, né? Qual foi a tua conquista. Participei de uma negociação que eu trouxe uma economia X. A gente conseguiu revisar todos os processos, melhoramos o nível de produtividade em tantos %. Ou seja, tem que colocar, tem que tangibilizar, né? Tem que valorar, né? Tem que mostrar de fato o efeito prático da sua ação. Como é que você reage às críticas? Aí você responde assim, não, me criticou, eu mando logo na lata. Não é assim, não é verdade? Isso está testando o seu equilíbrio emocional. Né? Como é que você reage a crítica? Vai ser criticado, não é verdade? Você fazendo bem ou mal, está sendo criticado. Né? Fez um excelente trabalho. Vai ter um espírito de luz, desprovido de luz que vai te criticar. Né? Alguém vai... Está se destacando no mercado? Alguém vai tentar puxar teu tapete, enfim, algum defeito, algum rótulo, né? Alguma mácula vão colocar no teu trabalho. Agora, como você reage? Né? Reajo com seletividade. Né? Aquilo que for construtivo, aquilo que possa contribuir para o meu crescimento, aquilo que possa me ajudar a mudar o meu patamar de intelectualidade, me tornar um profissional mais pleno, melhor, isso eu dou atenção. Isso passa por uma reflexão profunda para poder, de fato, mudar meu comportamento. Agora, aquelas críticas que você vê que são jocosas, que são pejorativas e depreciativas, descarta. Né? É assim que você deve responder. Por que você quer trabalhar aqui? Aí você fala no afã, né? Tá com uma telelista de dívida para pagar uma bíblia desse tamanho. Eu preciso ganhar dinheiro, filho. Tá ruim lá em casa. Tá ruim, a fumaça já não sai lá já há um tempão. Por mais que você sabe que no teu âmago é isso que você cultiva no coração, você não vai externar isso, não é verdade? Não, eu estou aqui. Aí você tem que destacar também, né, o desempenho da empresa. Não, eu estou aqui porque quero muito trabalhar nessa empresa, que é uma empresa muito bem posicionada no mercado, né? Ela tem um market share assim assado, ela já conquistou nos últimos 3 anos esse resultado. Então, para mim, vai ser extremamente valoroso para minha trajetória, para o meu currículo, fazer parte de uma empresa tão exitosa no mercado. Maravilha, não é verdade? Até eu me contrataria dessa forma. Mas você tem que persuadir, não tem jeito. Não é mentir. Hã? Mas você fala bem. Como é que esse cara sabe que minha empresa tem 30% de mercado? Como é que ele sabe quem são os concorrentes? Né? Como é que sabe qual foi o faturamento, né? O resultado dela? Estudou a empresa. Na verdade, você precisa ter o que dizer. Por que você quer trabalhar aqui? Não, você prefere trabalhar sozinho ou equipe? Aí você fala, não, eu não gosto de gente azeda do meu lado. Boto logo para correr.
Pelo contrário, o mercado hoje demanda trabalho sinergético, as pessoas colaborando entre si, né? Ou seja, mutuamente umas com as outras. Então, não, você pode até não gostar. Não, para mim, eu acho que esse efeito da sinergia, ele precisa prevalecer, porque muitas cabeças pensando um determinado desafio pode apresentar um resultado melhor do que individualmente. Aí você vem todo aquele discurso, sabe por quê? Você tem que falar o que o cara quer ouvir. Mano, é grande verdade. Não adianta você vir com excesso de sinceridade, com convicções extremadas da sua parte. Você pode até ter razão, mas você está participando de um processo, né? Você quer passar para as fases subsequentes do processo. Então você tem que falar o que o RH quer ouvir, né? E existe uma grande diferença, sabia? Uma coisa você tá... O RH, mais uma vez, ele pré-selecionou o teu currículo e te chamou para uma presencial com o RH. O teu discurso, a tua oratória, a tua eloquência é uma com o RH. A argumentação é uma com ele. Aí você vai, ele gostou de você. Né? Aí vai te colocar para conversar com o gerente da área, sei lá, ou seja, com o cara que você vai trabalhar diretamente. Não adianta vir com o mesmo discurso do RH. Aí já é mais técnico. O cara vai colocar para você problemas do cotidiano e vai pedir para você resolver. Então a linha de argumentação é totalmente diferente, né? É heterogênea. Isso é proposital. Não adianta você adotar uma linha de argumentação que seja homogênea, né? Ou seja, tipo japonês, tudo igual. Não vai passar. Você passa pelo RH, que é a porta de entrada, mas o RH tem que gostar de você para poder te chancelar para as demais etapas do processo. O que diferencia dos outros candidatos? Aí você com o teu ego assim, ó, explodindo, você fala, não, eu sou o cara. Não, eu sou o tal. Não, eu. Não. Resposta... Hã? O cara tá desempregado há tanto tempo que o ego já tá... mas na hora você vê, cara. Sabe por que tá na essência isso? Ele acaba falando. Totalmente, né? Totalmente. O que diferencia? Nessa hora você tem que pensar muito bem, né? Quando você fala o que diferencia, como é que você pode dizer que se diferencia de quem você não conhece? Concorda? Eu não sei quem está do meu lado. Então você tem que responder por você mesmo. Não, olha, eu acredito que nesse processo foram selecionados alguns candidatos que eu tenho absoluta certeza que são muito competentes, por isso estão aqui, mas eu prefiro destacar, realçar as minhas competências, a minha trajetória. Eu sei o que eu tenho para poder colaborar, né? Eu já identifiquei parte do problema da empresa e também já me colocam como essa solução por esse aspecto. Enfim, você já vai se vendendo, né? Não vai destacar o outro, até porque ele é teu concorrente, e também não vai fazer uma crítica muito forte a quem você não conhece, que isso pode, aos olhos do entrevistador, ser entendido como falta de ética. E a pergunta ela pode ter esse caráter de escorregão, de armadilha para você mesmo. Aqui vem umas perguntinhas esdrúxulas demais, né? Quanto pesa um Boeing 707? Hã? Hã? Pois é. O que você responderia? Tem gente que pesa, não sei, chuta logo um número. Perfeito. Aí qual seria a pergunta? Com base no que você construiu esse racional para 70 toneladas? Ele não quer a resposta certa. Até porque, é igual falar, quantos bueiros tem na cidade do Rio de Janeiro? Eu já participei de uma dessas assim, bueiro, gente? Pelo de Deus, vim aqui, me preparei tanto a contar bueiro, gente. Aí sai na rua contando, né? Fazendo uma... Pô, próxima vez já estou preparado. Não é por aí, né? O que ele quer de você não é a resposta certa, até porque ele não sabe, né? E não é o principal, né? Ele quer saber como você constrói um racional defensável. Tá claro isso? Um racional onde você possa mostrar consistência daquilo que você está falando, né? Como é que você sendo impactado, né, por uma indagação um tanto quanto desconcertante como essa, como é que você reage? Né? No dia a dia, se te fazem uma pergunta, a situação é essa. No dia a dia profissional, no cotidiano profissional, se te fazem uma pergunta embaraçosa de improviso, você responde no afã? Não, sei lá, 1.000 toneladas. É assim que você toma decisão no teu cotidiano? É isso que ele vai investigar. Ou se você adota a tua capacidade analítica para estruturar um raciocínio e responder de maneira mais embasada, mais fundamentada. Essa é a grande armadilha. Pô, eu sou tetraplégico, ok? Me venda uma raquete de tênis. A garganta... Senti agora. Você imagina o seguinte...
O cara é tetraplégico. Qual é a motivação que ele teria para comprar uma raquete de tênis? Hã? Presentear alguém. Que seja, né? Uma vez eu fiz essa pergunta, mas sabe quando você faz querendo que o outro se espalhe logo para você poder avançar com o processo e acabar o expediente? A garota me deu uma resposta desconcertante, cara. Ela falou assim, você deve comprar essa raquete de tênis porque na vida tudo passa. Ou seja, essa situação que você está hoje é apenas uma prova, um experimento que Deus está te colocando para você superar isso, né, e fazer com que você atinja aquele... Mas ela falou tão sério para mim, que na hora quase eu... Não, porque você fala, como é que eu vou vender uma raquete? Qual a motivação que o cara vai comprar? Vários candidatos falam isso para mim. Quando a garota me deu uma resposta, eu falei, nossa, cara, quase que eu fiz uma oração na hora. Mas nesse aspecto, sabe? Opa, como é que eu vou vender algo para quem não tem o menor interesse de comprar aquilo que eu tenho para comercializar? Você tem que ir lá no âmago, né, e construir uma argumentação. Né? Na sua visão, como é que a crise política e econômica influencia a atividade empresarial? Ah, sei lá, cara, não tem tempo de ler jornal não, filho. Não, acordo 5 horas da manhã e chego meia-noite. Pior das respostas possíveis. Está querendo saber se você é antenado, está querendo saber se você administra bem o seu tempo, está querendo saber se você consegue fazer conexão da atualidade que está acontecendo, perpassando o país, né, na tua atividade, não só empresarial, mas a tua atividade cotidiana, né, no impacto que você tem na sua área. Agora, só consegue responder, né, uma pergunta dessa se de fato você busca incessantemente a elevação, a dilatação do teu nível cultural. Se busca informação para transformar isso em conhecimento. Do contrário, não consegue responder. Qual é a pergunta que você está torcendo para eu não fazer? O entrevistador te perguntar isso. Hã? Não pegou essa, não? Aí você fala, não, pô, se tu perguntar onde eu moro, né? Pô, se tu perguntar se eu sei de Excel... Ou seja, a pergunta tem uma armadilha muito forte, porque quando é feita a pergunta, se você for ingênuo e amador, você já apresenta qual é a tua fraqueza. Você mesmo já revela para ele. Qual seria a resposta? Olha, eu estou participando de um processo seletivo. Temos excelentes candidatos aqui. Então, como eu objetivo muito conquistar essa posição, eu me preparei profundamente. Então, posso não ter todas as respostas, mas aquilo que perguntar, eu vou procurar esmerar o meu raciocínio para poder lhe responder. Nossa Senhora. Porra, lá dentro, filho, tá pulsando. Mas não é mentira, eu preciso passar adiante. Né? Se você é tão bom, Paulo, como é que você está desempregado? Você fala assim. Não é verdade? Não, você olha, eu tenho buscado incessantemente. Aí você fala tudo que é modismo de mercado. Eu tenho participado de congressos, de palestras, eu tenho feito apresentações no mercado, eu tenho fomentado meu network, meu currículo está lá visível no LinkedIn, eu tenho feito alguns artigos, mas está difícil. Você tem acompanhado isso? E ponto, já transfere para ele, entendeu? Tá ruim demais, né? Não gera uma entrevista em 6 meses, mas... Se você pudesse mudar algo no passado, o que você mudaria? Aí você vai, não mudo nada, o que eu fiz... Não, cara, você tem que sempre levar a uma posição onde... Sabe por quê? Isso denota humildade intelectual. Humildade de você reconhecer que tomou decisões equivocadas no passado, né? Decisões que foram irrefletidas, um tanto quanto impensadas, e que hoje você tem a consistência suficiente para perceber que se você tivesse seguido um outro caminho, né, você conseguiria ter um desempenho melhor. Me convença a contratar um dos seus concorrentes. Estamos todos aqui. Aí vira para você assim, Paulo. Por que eu devo contratar a Mônica? Mônica, por que eu tenho que contratar o Miguel? Me convença a contratar o Miguel. Só que você está disputando com ele. Aí você, no afã, você fala assim, agora eu vou fazer a média com o meu coleguinha aqui do lado. Aí, não, Miguel é excelente, excepcional, bababá, legal. Aí você sai enaltecendo, né? Destacando as qualidades. Legal. Não é para fazer isso. Lembra, é concorrência. Você está disputando. Você não vai depreciar, mas você não está ali para enaltecer. Né? Melhor resposta, eu não compro aquilo que eu não vendo. Isso é uma grande verdade, né? Muito bom,
temos realmente ótimos candidatos, mas tem que ser eu, não tem que ser ele. Pô, né? Você não está disputando, né? Eu não compro aquilo que eu não vendo, ou seja, eu não posso te vender aquilo que eu não compro, melhor dizendo, né? Eu não posso te vender aquilo que eu não compro. Agora, dentro de uma entrevista, você não pode adotar uma postura de excessiva humildade, né? Você precisa também fazer perguntas, porque isso denota o teu nível de interesse, né? E denota... Porque, assim, o contrato de trabalho é um grande acordo de vontades, né? A empresa quer te contratar, mas você precisa também avaliar se aquela empresa vai representar algo positivo no teu currículo, na tua trajetória profissional. Eu participei uma vez de um processo seletivo, cara, que eu fiquei, assim, um tanto quanto desestabilizado com o nível de transparência do RH. Mas é uma transparência que você precisa ter maturidade para poder entender. Eu falo assim, olha, o garoto, me chamou de garoto, tudo bem que já tinha um tempo. Aí virou e falou assim, você não vai crescer aqui, você não vai ter treinamento nenhum, você vai ter que chegar cedo e muitas vezes sair tarde e não vai ganhar hora extra. Enfim, tudo que vai contra um funcionário, né, um candidato que espera, né, que tem um projeto de desenvolvimento pessoal. Só que ele foi claro, sensato, sincero. Aqui na nossa empresa a gente não valoriza. Você aqui é uma mão de obra e não um talento a ser lapidado. Então eu não tenho como te dar medidas compensatórias pelo desempenho excepcional do teu trabalho. Foi claro, não é verdade? Só que você precisa questionar. Sabe por quê? Você vai ficar alguns anos da sua vida profissional dentro daquela organização. Você vai entrar numa organização que não te valoriza, que tem valores, que tem objetivos dissonantes dos seus? Assim, é importante questionar. Como é que a minha performance será medida? Ou seja, se eu entregar um resultado excepcional, como é que eu vou ser medido? Né? Como é que eu vou ser avaliado? É importante. Né? Qual o estilo de liderança predominante na empresa? Isso faz todo sentido. Né? Uma vez eu participei de um processo seletivo, o cara falou assim, olha só, o chefe aqui é alemão e... Vou logo te pensar, aí me perguntou aquela clássica, né? Como é que você lidar com pressão? Eu fui e respondi. Não, aí ele falou assim, não, mas é a pressão dele te xingar. Eu falei, não, pode parar por aí. Pode parar por aí. Se esse é o estilo predominante dessa liderança, né? Ou seja, já suplantou a linha tênue do suportável. Né? Já partiu para a esfera do desrespeito. E eu não posso me deixar desrespeitar por um emprego, por um trabalho. Alguém botar a mão na minha cara, alguém me xingar, enfim. Aí vai de cada um. Né? O que você quer para a tua vida? Você acata isso? Né? Ou, enfim... E aqui, ó, entregando um desempenho acima da média, o que eu posso esperar? Eu falei, não vai esperar nada, você vai continuar sendo cobrado e ponto. Não. É importante, é saber o critério, cara. Sabe por quê? A empresa quer te contratar, ela vai te oferecer uma massa remuneratória, né? Um pacote de benefícios, salário mais benefícios, e legal, um salário bacana depois que você entrou. Perfeito. Assim como a empresa quer crescer, também muito a reboque do teu desempenho, da tua entrega, você também tem os mesmos objetivos, né? Essa relação vai ficar desequilibrada ou a empresa tem um plano de carreira estruturado para os seus funcionários que apresentam um desempenho excepcional. Tá claro? Perguntas? Só um minutinho, por favor. Olha aqui que está sendo transmitido. Oi, Sandro. Sou o Vitor. Queria saber como é que fica isso dentro do Skype. Ele ajuda, ele atrapalha? Hoje está sendo bastante usado. O Skype ele tem sido introduzido, sim, nos processos seletivos, Paulo, né, e com um filtro de seletividade forte. Então, você precisa reproduzir os mesmos comportamentos de uma presencial no Skype. Por exemplo, se o Skype está marcado para 9 horas... Né? Não dá para chegar às 9 horas com os olhos cheios de remela, sem escovar o dente e com o teu pijama para fazer entrevista. Pois é, entendeu? A indumentária é reproduzir piamente o comportamento da entrevista presencial no Skype. Porque ele vai estar te avaliando, até porque ele vai estar te vendo. A tecnologia vai facilitar, né, a interlocução visual. Então, assim, muito cuidado em relação a isso. E a linguagem corporal nisso tudo? Com o Skype? Ele vai perceber, mas vai ser um pouco mais condescendente. O que eu quero dizer? Ele não está próximo de você, ele não está vendo teu nervosismo, não está vendo as tuas pernas, não tá vendo. O teu ombro ele pode até ver, mas não está vendo. Por exemplo, você está assim com a mão no computador, ele não está vendo a tua mão. Então, assim,
para te eliminar adotando esses critérios no Skype, é muito menos propenso que isso aconteça. Ele vai te eliminar, sim, no Skype, se você realmente não tiver uma boa estratégia argumentativa para responder a contento tudo aquilo que você foi indagado, melhor dizendo. Como fica eu tentar me oferecer para que não seja por Skype e me oferecer para isso? Quem conduz o processo é o entrevistador. Ele que vai dizer como é que está configurado. Se é para fazer Skype, tem que fazer Skype e eu preciso, como candidato, estar preparado para isso. Né? Até porque, Vitor, né? Isso pode ser critério eliminatório para você poder ir para as etapas subsequentes. Só um minutinho, por favor, que eu já te passo a palavra, que está sendo filmado. Oi, Sandro. Tenho acompanhado também, muitas grandes empresas estão fazendo entrevista por telefone, a primeira etapa. Te ligam. E isso, qual o impacto? Com a interferência e tudo mais. Normal, né? Normal até antes do Skype. Eu ligo para você, eu vou avaliar muito mais a tua estruturação de raciocínio e depois eu vou confrontar o teu currículo, o contato telefônico que eu tive com você e como você se comporta presencialmente. Então é um mix de avaliações para eu poder emitir um parecer a respeito do teu perfil profissional. E tem caráter eliminatório. Ela ia falar aqui, ó. Laila, meu nome. Estava falando do Skype. Aí você falou que é na questão da vestimenta e tal, mas tem pessoas que usam muitas mãos, muito gesticular. Isso também pode passar no nervosismo. Então, também tem que ter o controle em cima disso, né? Sim. Assim, eu não posso... O controle... Veja, quando você está falando, você não está falando em público, é importante você gesticular. Né? Até para poder dar ênfase, né, a determinados pontos da sua comunicação, da sua fala. Assim como numa palestra, assim como numa apresentação presencial, seja para um público numeroso ou apenas para o teu interlocutor, essa gesticulação ela pode acontecer. É natural que isso aconteça. Isso também é bem visto. Não pode você... Assim, você está tão nervoso do outro lado do computador que você está assim, né, falando, gesticulando, onde essa gesticulação nada tem a ver com a mensagem, com o verbo que você está tentando transmitir. Isso denota o teu nervosismo. Né? Você precisa gesticular para, olha, o processo vai funcionar assim, 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 assim. Não faz sentido. É diferente eu fazer assim. Né? Ou seja, isso está sendo percebido, esse seu nervosismo, essa sua insegurança, essa sua falta de controle sobre as emoções, né? Ou seja, acaba deturpando, né, o uso dos teus membros e denotando muito mais facilmente o quão nervoso, o quão desestabilizado emocionalmente você está. É ele. Depois eu passo para você. Boa noite, meu nome é Caio. Eu tenho uma dúvida referente aos entrevistadores. Será que o jeito que eles entrevistam o candidato, será que reflete a cultura e os valores da empresa? Porque tem candidatos que tem entrevistadores que eles são mais flexíveis, são mais tranquilos, tem outros que são dinâmicos, tem outros em outras empresas que são mais sérios. Então, será que isso reflete as culturas da empresa? Não, ele está ali para reproduzir a cultura da organização. Ele está ali para vender a organização para você. Né? E ele precisa facilitar que você consiga demonstrar com tranquilidade, com serenidade, quem você é profissionalmente. Então, se você pega um entrevistador que é despreparado, que é amador, que não tem essa sensibilidade, né? Você vê, muitas vezes você recebe muitos candidatos que já não gera entrevista há muito tempo. Então ele vai com uma carga emocional fortíssima sobre os ombros. Né? E muitas vezes com a responsabilidade pessoal, né, pressionando de conquistar aquela posição, porque ele faz logo um link com a realidade econômica dele, vê filhos, enfim, tudo que ele precisa conquistar aquele emprego. Então, se você não tiver a habilidade, né, para poder, antes de entrar nas perguntas diretas, objetivas, daquilo que você precisa aferir, né, em termos de conhecimento dele, se você não tiver a habilidade, a polidez, a elegância, deixá-lo à vontade, né, de acomodá-lo, né, fazer aquele momento introdutório do quebra-gelo, né, sabe para quê? Para arrefecer os ânimos, né, para toda a atenção ela ser dissipada. Aí você vai poder ser você e não ser um objeto impulsionado pela sua descarga emocional. Concorda? Você
pressionado, né? Você esbaforido, né? E você com aquela ânsia de conquistar a posição, se eu já chego metralhando perguntas sobre você, a tendência é que você não consiga construir raciocínio nenhum. Esse não vai ser você. Eu preciso tirar o teu melhor. E para tirar o teu melhor, eu preciso ter essa minha própria habilidade. Essa habilidade de fazer com que você fique tranquilo, calmo, sereno, ameno, para poder responder efetivamente aquilo que eu quero. Eu preciso extrair o melhor de você no teu dia a dia, no seu estado emocional mais pleno e mais tranquilo possível. Né? Você, com a sua emoção exacerbada, tende a não responder adequadamente aquilo que eu preciso saber de você. Então, assim, passa muito pela responsabilização do entrevistador de deixar o funcionário, o candidato propenso, bastante à vontade, que aí sim você vai conseguir tirar dele o que você precisa e gostaria. Oi, boa noite. Meu nome é Luciana, eu tenho 2 perguntas. Pois não. A primeira não chega nem a ser uma pergunta, na verdade, chega a ser uma indignação. Por quê? Toda vez que eu vou para uma entrevista, do universo de 100%, 5% dos entrevistadores, eles leem o teu currículo. A grande maioria não lê. E tem um outro agravante. Quando você está no meio da entrevista, você descobre que ele está te entrevistando para uma outra vaga, e você foi para uma outra vaga para ser entrevistado. Por que isso? Desprepara. Porque ele não leu o teu currículo. Sim. Né? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Essa né? é uma Mas a questão, colocação. despreparo. Você não quer extrair o melhor? Para poder extrair o melhor, você tem que se preparar também. Concorda? Você vai dar uma aula onde você não se prepara adequadamente. Qual é a probabilidade de você dar uma boa aula? Não é verdade? Vai ter que entregar um trabalho complexo. Se você não se debruçar e se planejar, vai ser no improviso. Né? A performance ela vai ser subdimensionada. Então, cabe ao entrevistador, isso que você falou acontece demais. O cara nem. Olha só, amanhã eu vou entrevistar 10 candidatos. Eu nem me preocupo em minimamente ler o teu material profissional. Né? Eu já vou para a sala todo esbaforido, pego o currículo. Quem é agora? Seu nome é? Luciana. Luciana, eu leio na hora e lê na diagonal. Né? Eu não leio com riqueza de detalhe para entender o teu perfil, formular as perguntas que eu quero, baseado no perfil da vaga que eu tenho para poder te oferecer. Então, assim, mais uma vez, aquilo que eu falei no decorrer da palestra. A negligência, o despreparo e o amadorismo do entrevistador pode fazer com que a empresa perca excelentes talentos, pelo despreparo e pela falta de interesse dele. Né? Uma coisa é você ser despreparado e não ter lucidez disso. Outra coisa é você não querer se preparar. Você acaba, quem sai prejudicado nessa dinâmica toda é a organização. E agora a minha pergunta é: quanto tempo leva um processo seletivo? Por que eu estou te perguntando varia isso? muito. Eu estou participando de um processo seletivo desde novembro do ano passado. Então, assim, quando eu penso que eu já fui desclassificada, eu recebo uma mensagem na minha caixa de e-mail. Um turbilhão de emoções, né? Você passou para a próxima etapa. E é sempre assim, entendeu? Então, assim, fica um processo que não está muito claro ainda, né? Não tá. Assim, não tem uma regra estabelecida. Né? Eu já vi processo ter que se definir em 3 semanas, e foi tudo muito rápido, muito instantâneo, e processos que duram 6, 8 meses. Mas também muito motivado pela complexidade da posição. Né? Ou, por exemplo, aquele que vai decidir... O que influencia? Um processo decisório moroso, engessado dentro da organização. Bom, às vezes é para contratar um analista, não desmerecendo o analista. É uma coisa simples, cara. Você não precisa ter um processo tão denso. Dá para você poder fazer a checagem de expectativas, né? A checagem profissional. Mas só pode contratar depois que fulano aprovar. Aí fulano não tá, vai ficar 3 meses fora. Aí deixa o processo parado. Enfim, não tem uma regra estabelecida, né? Depende de uma série de fatores para poder acelerar ou estagnar o processo. A partir da próxima pergunta será cobrado a taxa de... Brincadeira. Isso sou eu. Sandro, a pergunta... respondendo até o colega ali, isso já é um fato, já vem acontecendo desde os anos 90, até entrevista por telefone aconteceu comigo. Justamente isso, para mim foi uma surpresa quando aconteceu isso, fui pego
uma situação dessa. Imagina tu no trem, né? O cara de ali. repente, Posso conversar com você? Aí se você falar não, pô, tá sendo acabou, antipático. matou. É porque o telefone e o e-mail, eles são impessoais demais, não é verdade? O telefone pelo menos tem um contato de voz, né? O e-mail nem isso. Mas se você fala, por exemplo, não dá não, pode me ligar outra hora? Ele fala, tá desinteressado, né? Tu sabe como é que o outro vai te interpretar? Exatamente. Pessoas tem um âmago nas trevas, não tem jeito. Acaba até te eliminando ali. E às vezes até uma entrevista digital, uma telefone digital também, que já aconteceu isso comigo. E você disse ali uma coisa que eu não quis te interromper, sobre a distância, realmente. Houve uma pergunta para mim, parece, por incrível que pareça que você está falando isso aí, perguntava para mim qual era o tempo de deslocamento até a empresa. Se era de 30 minutos, é óbvio que 30 minutos não dá. Se você colocasse aí 45 minutos, a gente tinha de 1 hora e 1 hora e meia. Eu achei a pergunta... Descabida. Totalmente, porque você não sabe o que o entrevistador ou a pessoa está fazendo a pergunta em relação àquela 1 hora, 1 hora e meia, tudo bem. Mas você fala no tempo de deslocamento. Deslocamento, é o que você tem que ter. A única pergunta que realmente fica no ar para terminar é justamente sobre o RH, que eu concordo com a menina ali que ela falou. Uma das coisas que eu acho que é muito importante, primordial para nós administradores, ou para quem vai vai fazer um processo seletivo, a parte de retorno, que é o que eu falei aqui, a praça política. Olha, amanhã você vai receber o retorno e você fica naquela. O que eu faço? É uma tática minha. Eu espero 24 horas e pergunto como é que está o processo, se está continuando, ou estão 2 dias, porque eu acho que se você promete te dar um retorno positivo ou negativo, é uma questão de ética, e todo mundo faz questão disso, faz bem. Falar de ética no Brasil é um pouco complicado. Exatamente. Né? E, principalmente, eu acho que é melhor não prometer do que falar uma coisa que você não vai cumprir. É só isso. O aconselhamento que eu te dou, assim, cobrar 24 horas depois, claro que a gente fica no afã, naquela angústia, né, naquela ansiedade. O contato 24 horas depois... Não chega nem, precisa nem ser 24 horas depois. Se ela te deu a liberdade de te dar um cartãozinho, no dia seguinte, manda um e-mail de apresentação para poder reforçar a tua imagem na memória do entrevistador. E o que é recomendável é o seguinte: já fez isso, fez a entrevista, já executou esse outro protocolo que eu estou comentando com você. O aconselhável se até 10 dias você não receber um retorno, aí você faz um contato. E para. Porque assim, se eles tiverem que te chamar, eles vão te ligar. Né? Porque senão você vai tentar induzir, forçar. E nada que é forçar também é legal, né? E ele também não vai te chamar só porque você está forçando, não. Né? Então, desconforto. Mas assim, pegando um gancho do que você está falando, eu nunca faço isso. Aí é uma dica muito importante que eu vou dar para vocês. Eu vejo muitos candidatos nutrir uma altíssima... Fez uma boa entrevista. Você sabe quando você consegue ter uma boa performance, um bom desempenho. Você faz uma boa entrevista, uma entrevista bacana, aí você deposita 100% das suas expectativas naquela empresa. E para! Nunca faça isso. Saiu da entrevista, continua procurando. Continua indo em outras entrevistas. Sabe por quê? Se surgir lá, ótimo. Se não surgir... Eu tenho que continuar a minha busca. Não posso parar, porque se a resposta lá for negativa, eu fiquei numa situação de estagnação que eu não evoluí. E mais, você evoluiu, saiu 2 respostas, aí vira o jogo, filho. Aí tá com você a decisão. Não, eu vou avaliar e te dou a resposta em 2 dias. Mas não é verdade? Uma pergunta que eles fazem. Nós estamos participando de outros processos. Qual a Sim, intenção sim, deles sim. com isso? Estou. Hã? Qual a intenção deles? Ele quer saber se você realmente está ativo e pujante no mercado, ou você está depositando sua única e exclusiva expectativa naquela empresa. Por que é importante? Ainda que você não esteja, tu já está há 30 anos sem gerar uma entrevista. Né? Aí você vai... Não, tô. Sabe por quê? Porque se você for escolhido, infelizmente isso acontece, uma estratégia sorrateira, vai querer barganhar a tua remuneração. Porque sabe que você só tem aquela opção. Às vezes, se você está desempregado, pior ainda. Né? Ele vai querer estabelecer um redutor salarial. Você está participando do processo? Sim. Inclusive tem uma entrevista hoje à tarde. É verdade. Filho, é jogo, cara. Você não quer me contratar? Eu tenho que te contratar também. Agora seja rápido, porque senão eu vou pro outro. Cara, se eu não valorizar meu passo, ninguém vai valorizar, não. Não, a gente tem que se valorizar. Mas não é com altivez, com essa marra toda que eu acabei de falar aqui agora, não. Não, mas sim, inclusive, não tem problema. Você pode fazer no seu tempo. Se for o caso, eu até consigo postergar a entrevista lá. Não tem entrevista nenhuma. Vai pra casa, vai ficar roer os dedos todos. Deve ficar do lado do telefone. Mas
Sim, você tem que se valorizar, cara. Aproveitando o gancho dele aqui, eu passei em 6 processos seletivos em 2017. Porra. 6 processos, né? Porque eu sempre fui fazendo uma mudança no meu currículo, sempre me aperfeiçoando. E aproveitando o que ele falou, justamente essa pergunta surgiu. E o que acontece? Quando eu fui aprovado e eu peguei aquela que eu achei que era mais adequada para mim, e as outras que me telefonaram, eu agradeci, ou então procurei-as, agradecendo todas. Isso também deixa uma porta aberta. Uma porta aberta, perfeito. porque é importante deixar, Isso. a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe o dia de amanhã, perfeito, Ricardo, isso aí. O meu amigo lá atrás está querendo falar, né? Coitado, né? A pessoa na entrevista, assim, não te dá a palavra, é complicado. Bem, uma boa noite a todos. Sandro, gostaria que você esclarecesse a seguinte pergunta. Há 10 dias eu fiz um processo seletivo e eu fui surpreendido com uma pergunta. Até na sua apresentação você apresentou ali para nós a questão das perguntas corriqueiras, né? E me foi feita a seguinte pergunta, onde eu tinha que dizer qual era a idade do meu chefe, do meu superior, nas minhas últimas 3 experiências profissionais. A idade? A idade. Aí eu parei, analisei e respondi o que veio na hora, né? Eu falei, aproximadamente 50, 55 anos, né? E o recrutador prosseguiu com a seleção, né? Aí eu queria saber qual o sentido dessa pergunta, se é alguma pegadinha. Legal, não faço a menor ideia, cara. É igual perguntar, sei lá, você acha que o Ibis vai ser campeão? O que tem a ver uma coisa com a outra? A idade do meu chefe... Cara, tem certas perguntas que são descabidas. Eu passei para vocês aqui algumas, né? Só que algumas que têm um propósito subliminar. Né? Por exemplo, quando eu falei para você do Boeing, eu falei para você do bueiro, o cara queria saber como é que você constrói o raciocínio e não responde de uma maneira intempestiva. Agora, sinceramente, se tu descobrir, me fala depois, eu vou deixar meu contato aqui. O que o cara quer saber da idade do outro? Pra mim, o espírito da fofoca se personifica. Porra, o que eu quero? Eu quero saber, filho. Se ele coloca pra você assim, qual o estilo os últimos 3 estilos de liderança, né, das pessoas às quais você se subordinou, até para poder entender se você tem alguma aderência, né, uma inclinação a um perfil ou outro de liderança, pode até ser. Agora, a idade, né? Se for uma pergunta da idade para poder querer saber se você tem uma predisposição a trabalhar com qualquer geração, tudo bem, mas ele deveria estratificar um pouco mais a resposta. Né? Como é que você lida com um chefe que é 20 anos mais novo que você? Isso pode ser uma indagação, né? Para saber se você tem potencial de conflito ou você consegue gerenciar muito bem essas relações. Agora, simplesmente a idade, não vejo o menor sentido. Aí, Sandro, tem também outra situação. Eu concordo com o que a colega ali na frente disse e o companheiro aqui também, né? E mais com esse exemplo que eu acabei de citar para vocês aqui. Mais uma vez está comprovada a total falta de seriedade e preparo dos candidatos, dos recrutadores, porque uma pergunta dessa, a meu ver, foi uma pergunta totalmente sem sentido. Por mais que você tente investigar alguma coerência daquilo que subliminarmente queira, né, saber do candidato, né? Você não consegue identificar a idade. Cara, tem que ter alguma coisa que está latente e que você só vai perceber baseado na tua perspicácia. Agora, não vejo o menor sentido perguntar isso. Obrigado. Não tem eficácia nenhuma. Quem ia perguntar? Professor, talvez... Fala no microfone que está passando ali. Amanhã eu vou comentar que você falou no microfone lá na sala. Tá? Será que ele o entrevistador não queria saber se ele era se ele foi liderado pela geração X, Y? Pode ser, mas assim, legal, ele pode ter sido liderado pela X, Y, Z. Mas assim, o que eu preciso como entrevistador saber dele é como ele lidava com cada uma dessas gerações. Né? Se ele é um cara de uma idade, sei lá, 35, 40 anos, se vai pegar um chefe de 20, eu vou colocar uma situação para ver como é que você se comporta. Simplesmente falar a idade, eu não consigo identificar assim, nenhuma situação onde eu possa chegar a alguma conclusão do teu perfil. Não fica claro. É uma pergunta evasiva e totalmente fora de contexto. Mais alguma pergunta?
Olá, boa noite. Meu nome é Jorge. Mais duas perguntas aqui, olha. Como é que eu posso fazer para eu falar o que o recrutador, que o entrevistador, ele quer escutar, como você disse, mas sem correr o risco de acabar criando um personagem, mentindo, falando a mais do que eu realmente sou, vamos dizer assim? Cara, assim, no tempo que é dado a você, você tem que falar com naturalidade, você não pode ser abstrato, não pode ser artificial. Você precisa demonstrar e dar muita, quando é para RH, dar muita ênfase aos aspectos comportamentais. Né? Não é que você vai decorar e falar, não, é você verificar o que o mercado valoriza e verificar se você tem, para você poder verbalizar, e isso soa positivo, né, aos ouvidos de quem está te entrevistando. Agora, não pode ser prolixo, não pode ser enfadonho, não pode ser excessivamente prolongado, porque isso não é bem visto. Sandro, boa noite, eu sou a Roberta. Que sugestão que você dá para quem não tem uma história profissional, para quem está entrando no mercado, é o primeiro emprego, né? Porque você está falando muito de quem tem essa experiência profissional. Sim, muito boa pergunta. Assim, para quem vai entrar no mercado, o que fazer? Isso, muito boa pergunta. Inclusive, esse público é o maior contingente da estatística de desemprego hoje. Se a gente está em cerca de 12%, 13% de desemprego no Brasil, totalizando 3 milhões de pessoas em valor absoluto, né, essa categorização, né, de pessoas, não digo nem profissionais, são estudantes que querem ingressar no mercado, isso se potencializa substancialmente. Né? Assim, quando um determinado candidato que não tem experiência, e não tem mesmo, o que ele tem? Ele tem que seguir pela via da energia, do foco, da disciplina, né? Do desejo de aprendizado. Isso é muito valorizado. Né? Você tem que se colocar à disposição. Eu estou aqui para me lapidar, eu estou aqui para aprender. Eu costumo dizer, eu já falei isso para os estagiários uma vez, cara, não venha com aquele ímpeto excessivo de querer buscar o maior patamar salarial, sabe por quê? Não é o teu momento. Sabe qual é o teu principal salário hoje? É o aprendizado. Porque a partir do aprendizado, né, a partir da oportunidade do aprendizado, se você fazer parte de uma organização, é que você vai conseguir construir essa casca para ter a trajetória. Então, quando você for ser entrevistado, você sendo um menor aprendiz ou um profissional que busca o primeiro emprego, a primeira colocação no mercado, você tem que valorizar a tua argumentação nessa competência comportamental, demonstrando muita energia, muito espírito colaborativo, muita flexibilidade, muita predisposição a ajudar, a construir soluções conjuntas. Até porque você não tem conhecimento técnico nenhum, você não tem trajetória técnica para poder defender e verbalizar. Então, assim, quando surge a oportunidade da entrevista, você se vende pela via do comportamento, do desejo de colaborar, do desejo de crescer em conjunto. Isso é muito valorizado. Isso facilita e desobstrui os caminhos para você conquistar uma posição. Tá claro? A mãe de 2 filhos que buscou emprego agradece. Tá vendo, né? Tá certo. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Obrigado.